Você acha que um homem se perde quando erra grande, quando quebra tudo, quando afunda, quando já não tem volta? Não. Antes disso, ele já vinha cedendo. A perda começa pequena, num horário solto, numa regra afrouxada, num dever empurrado, numa verdade reduzida, num padrão que baixa sem ninguém ver. Nada parece grave, e é por isso que entra fácil. O erro grande quase nunca é o começo. Ele só aparece quando o pequeno já foi aceito muitas vezes. O homem vai se entregando em partes. Poupa aqui, alivia ali, se desculpa depois, se libera antes. E como nada explode, ele acha que nada aconteceu. Mas aconteceu. Toda concessão discreta ensina uma coisa para dentro. Você aceita menos do que sabia que devia sustentar. É assim que começa. Não no abismo, no milímetro. Você não quebra seu padrão de uma vez. Seria claro demais. O que você faz é mais silencioso. Você negocia. Pega o que era firme e ajusta. Mexe no horário. Reduz a meta. Ameniza a cobrança. Tolera o que antes não tolerava. Sempre parece pouco. Só um ajuste. Só hoje. Só nessa fase. Só até organizar tudo. Mas o padrão já mudou de lugar. Ele não está mais acima de você. Agora ele depende do seu humor, do seu cansaço, da sua conveniência, da vontade do momento. E padrão que depende disso já não é padrão. É acordo. Você não está sendo maduro. Está cedendo no ponto errado. Porque toda vez que a exigência dobra para caber no conforto, quem diminui não é a meta. É você. E o pior é que quase sempre você chama isso de equilíbrio. Toda concessão deixa rastro. Não só no resultado. No centro. Você cede uma vez e acha que foi só um ato. Não foi. Alguma coisa por dentro perde rigidez. Depois disso, decidir pesa mais. Começar pesa mais. Sustentar pesa mais. Não porque a vida ficou mais difícil, mas porque o comando ficou mais fraco. Quando você trai o que já sabia, a mente aprende que sua ordem não precisa ser obedecida. Esse é o dano. A palavra perde força dentro de você mesmo. O impulso cresce. A negociação cresce. A resistência diminui. E aos poucos, você já não luta com a mesma firmeza de antes. É assim que o centro enfraquece. Não só na dor, não só no fracasso, também na permissão errada. Um homem vai perdendo estrutura quando repete demais o gesto de ceder para aquilo que devia conter. No começo, a desculpa vem depois do erro. Ela tenta aliviar a vergonha. Depois, ela passa a preparar o próximo erro. E então, vira método. Você já não falha e depois explica. Você explica antes, por dentro, para poder falhar com menos atrito. Foi um dia puxado. Foi corrido. Agora não dava. Depois eu compenso. Amanhã eu volto. Tudo parece plausível. Esse é o perigo. A pior desculpa não é a absurda. É a aceitável. A que protege sua imagem enquanto corrói sua estrutura. Com o tempo, você já nem chama isso de desculpa. Chama de ajuste, de fase, de realidade, de adaptação. Mas o nome certo é outro. Você montou um sistema interno para não cumprir o que já sabia. E quando isso acontece, a rendição interna já não é deslize, vira método. O pior efeito da concessão repetida não aparece fora. Quando o homem cede demais, ele não perde só força, perde contorno. Antes havia linha, havia limite, havia critério, havia coisa que ele não fazia. Ponto. Agora, tudo depende. Depende do dia, depende da pressão, depende da vontade, depende do que for mais fácil, depende do conforto que ele quer preservar. E aos poucos, essa instabilidade não fica só no hábito, entra na identidade. Você já não sabe se é alguém que sustenta ou alguém que sempre ajusta. Já não sabe se a regra vale ou se vai ceder na próxima fraqueza. É assim que a identidade perde forma. Não num escândalo, num processo tão repetido que o homem continua se chamando pelo mesmo nome, mesmo depois de já não sustentar o mesmo peso. Quase ninguém cai de uma vez. Essa imagem de colapso súbito engana. Na maioria das vezes, o homem não desaba. Ele vai cedendo. Cede no que tolera. Cede no que adia.
cede no que aceita de si mesmo, cede no milímetro que amanhã vira padrão. E por ser um movimento lento, ele ainda acha que está de pé. Mas estar de pé não é o mesmo que estar firme. Tem homem que continua funcionando, trabalhando, falando, cumprindo metade, e mesmo assim já cedeu por dentro. É isso que torna a queda difícil de notar. Ela vem sem barulho, sem anúncio, sem cena. Quando você vê, já não está lutando pelo que devia manter. Está só administrando o quanto ainda consegue ceder sem se chamar de derrotado. A queda real começa a aparecer no jeito que você se olha quando ninguém vê. Porque no fundo, você sabe. Sabe onde cedeu. Sabe onde afrouxou. Sabe onde fingiu que não era tão grave. Sabe onde trocou retidão por alívio. E cada vez que isso se repete, alguma coisa baixa. Não de forma dramática. De forma seca. Silenciosa. Sem discurso. Você para de confiar na própria palavra. Para de se admirar em silêncio. Para de se reconhecer como alguém firme. Esse é o ponto. O homem não começa a se respeitar menos só porque falhou. Ele começa a se respeitar menos quando percebe que está convivendo bem demais com aquilo que ele mesmo condenava. O rosto ainda é o mesmo. Mas por dentro, a posição caiu. Quem se negocia demais perde peso. Não peso físico. Peso moral. Peso de presença. Peso de palavra. Porque firmeza não é volume. Não é pose. Não é aparência dura. É consistência sob pressão. E consistência não sobrevive onde tudo pode ser barganhado. Quando o homem cede demais, a fala afina. A postura esvazia. A promessa soa fraca, mesmo antes de ser quebrada. Os outros percebem. Mas antes deles, você percebe. Percebe que já não entra nos próprios dias com a mesma autoridade. Já não ocupa o próprio espaço com a mesma densidade. Esse é o custo de viver se vendendo em pequenas partes. No fim, ninguém precisou tirar sua força. Você mesmo foi reduzindo o próprio peso, toda vez que aceitou valer menos. Você pode culpar o cansaço, o trabalho, o ambiente, a fase, a pressão. Pode culpar a falta de apoio, a rotina, as exigências, os outros. Mas quase nunca é aí que a perda começa. O inimigo principal não vem de fora. Vem da licença que você dá para si mesmo quando decide afrouxar o que já sabia. O mundo pesa. Claro que pesa. Mas peso externo não rebaixa ninguém sozinho. O que rebaixa é o modo como você cede por dentro. É aí que o homem começa a se perder. Não quando a vida aperta, mas quando ele usa o aperto da vida como autorização para baixar o padrão. Esse é o corte. O problema não é só o que te atinge, é o que você permite que isso faça com sua posição. Porque no fim, muita coisa vem de fora, mas a cessão quase sempre vem de você. A pior traição não é pública. Não precisa de plateia. Não precisa de escândalo. Ela acontece no lugar mais fechado que existe, entre você e o que você sabe. Porque antes de qualquer queda visível, sempre existe um momento silencioso em que o homem entende o que devia fazer e, mesmo assim, escolhe ceder. É aí que a traição acontece. Sem barulho, sem testemunha, sem discussão, só você sabendo. E isso pesa mais porque não dá para mentir direito nesse ponto. Você pode enganar os outros, pode manter aparência, pode seguir funcionando, pode parecer inteiro. Mas a consciência viu, e depois que vê, ela registra. Não só o erro, registra o tipo de homem que você aceitou ser naquele momento. Por isso essa traição é tão grave. Ela não rompe só uma regra, ela rompe a aliança interna que sustenta seu próprio respeito. Firmeza não é falar duro, não é fechar a cara, não é endurecer por fora, não é pose, nem rigidez de fachada. Firmeza é outra coisa. É não se vender barato. É sustentar o que vale mesmo quando custa. É não trocar ordem por alívio rápido. É não entregar seu centro por uma hora mais fácil. O homem firme nem sempre parece forte. Às vezes, ele só parece contido. Mas por dentro, existe uma linha que não entra em leilão. Ele sente vontade, sente preguiça, sente peso, sente impulso. E mesmo assim não entrega o comando.
porque já entendeu que toda concessão comprada com conforto imediato cobra caro depois. Quem se vende barato pode até sentir alívio, mas perde valor na própria consciência. E o homem que perde valor dentro de si não sustenta nada por muito tempo. Respeito por si não volta quando você promete. Não volta quando você se anima. Não volta quando acerta por alguns dias. Volta quando você para de aceitar o que te rebaixa. Esse é o começo. Não um discurso novo. Não uma versão melhor contada. Não um plano bonito. Uma interrupção. Você precisa parar de ceder nos pontos exatos em que já sabe que vem se vendendo. Parar de aliviar. Parar de adiar. Parar de negociar o que nunca devia ter virado acordo. Porque enquanto a concessão continua, o respeito não volta. A consciência não se convence com intenção. Ela olha a prática, olha a repetição, olha o que você faz quando ninguém cobra. É aí que o respeito retorna. Quando o gesto finalmente sustenta o que a boca vinha dizendo sem cumprir. Estrutura não volta num salto, volta em partes. Cada vez que você diz não ao impulso errado, alguma coisa se recompõe. Parece pequeno, mas foi assim que a queda entrou. É assim também que ela recua. Um não ao atraso fácil. Um não à desculpa pronta. Um não ao conforto que cobra traição. Um não à vontade do minuto que quer mandar mais do que o princípio. Toda recusa limpa devolve pressão interna. Devolve eixo. Devolve comando. A mente para de te tratar como alguém negociável. Ela aprende de novo que existe ordem. E quando a ordem volta a ser obedecida, a confiança reaparece. Não como emoção, como consistência. É por isso que cada não certo vale tanto. Ele não melhora seu humor. Ele recompõe sua forma. No fim, a escolha é simples. Dura, mas simples. Ou você sustenta o que sabe que deve sustentar, ou vai continuar se entregando em partes. Não existe meio termo. Não existe concessão pequena sem consequência. Toda vez que você se vende por conforto, preguiça, medo ou conveniência, uma parte sua fica para trás. E o acúmulo disso vira um homem que ainda respira, ainda trabalha, ainda responde, mas já não se sustenta com respeito inteiro. Esse vídeo não é sobre perfeição. É sobre preço. Sobre quanto você ainda aceita valer diante de si mesmo. Porque no fim, ninguém te entrega. Ou você se mantém, ou se reparte. E homem repartido não fica em paz. Só percebe, tarde demais, que foi cedendo tanto que acabou ficando sem si.